Me falaram que o profissional da logística tem que ser resiliente. Vocês concordam com isso? Aí eu fiquei. Eu já tinha ouvido falar, né? Sempre a gente falou, não, tem que ser resiliente. É submetido a um estresse e volta, né? Que é a definição de resiliência. Mexeu comigo esse dia. Falei, não sei se é só isso. Aí eu fui ler o que era resiliência. Aí eu tive certeza que não é. Não é. Não serve para a logística. Por que vocês acham isso? Exatamente. Por quê? Assim como o carbono, que é submetido a pressão e temperatura, não volta a ser carbono, vira diamante, o profissional da logística é igual. O profissional da logística que se submete a se transformar, ele se transforma em algo muito melhor. Então, nesse momento que a gente vive de desafios, né, da logística, aquele que queira se transformar vai estar apto aos novos momentos. Aqueles que não queiram se transformar, não. Então, vamos lá. Aqui é o que todo mundo conhece sobre logística. Não é isso que a gente veio falando até agora? É entregar o produto certo, na quantidade certa, no lugar certo, no momento certo. Ao mínimo custo total e dar o nível de serviço acordado. É isso, né? É isso que a gente tem que fazer, não é isso? Ou era só isso? Né? Por que era só isso? Isso aqui é facinho fazer, não é? Todo mundo consegue fazer isso? Isso é difícil. Muito difícil. Mas não é só isso. Lembram do Joseph Klimber? Quem lembra do Joseph Klimber? Né? Então, para nós, a vida é uma caixinha de surpresas. Né? A logística não é só isso. Ela é mais agora. E eu vou trazer um aspecto só das mudanças. Tem muitas outras. A logística está evoluindo, está mudando o seu escopo, está expandindo o escopo da logística. Primeiro, começou com low carbon, certo? Menos descarbonização da logística, menos carbono. Aí foi ampliando, logística verde, incluiu os outros gases de efeito estufa, poluição do ar, exposição adequada de resíduos, uso adequado dos recursos e, por fim, toda a sustentabilidade, geração de empregos, distribuição de ingressos e qualidade de vida. Então, meus amigos, isso é possível por quê? Por causa de uma característica muito forte que precisa ter os profissionais da logística, que a gente pode chamar de resiliência 2.0. Porque qualquer outro profissional, não sei se conseguiria assumir toda essa responsabilidade ou todo esse escopo. Acho que agora a gente pode começar a falar do tema. Vamos lá? Vou fazer uma afirmação para vocês. Não é pergunta. O efeito estufa é bom. É bom? Ele é bom. Eu estou afirmando, eu não estou fazendo uma pergunta para vocês. Eu estou afirmando que o efeito estufa é bom. Por que ele é bom? Porque a temperatura da Terra seria menos 19 graus se não existisse o efeito estufa. Correto isso? Hã? Correto? Então qual o problema? Exatamente. O problema é essa palavra feia aqui, ó.
inclusão de gases de efeito estufa antropogênico. E é isso, antropogênico. O que é? Gerado pelo homem. Né? A gente está aumentando o efeito estufa. A gente está segurando a radiação e não deixando ela sair. Então, esse é o problema. Não é o efeito estufa. É o homem. Então, o gás de efeito antropogênico, gerado pela atividade humana, principalmente o CO2, que é o dióxido de carbono, ele é 76%, e ele demora até 1 milhão de anos para dissipar na atmosfera. E isso vem de onde, principalmente? Queima de combustíveis fósseis. E tem a ver com o que a gente está falando hoje. É? O que a maioria de vocês fazem nos caminhões todos os dias? Queimam combustíveis fósseis. O famoso diesel. Aí, eu fui dar uma olhada. Tá meio ruim aqui para ver. Eu fui olhar no GPT. Né? Transporte verde, que foi o tema que o Eurico me passou. E aí ele fala aqui, ó. E cita transporte combustíveis fósseis como o problema. Então, ó, tá fácil. A gente tem que parar de usar combustíveis fósseis para melhorar o meio ambiente. Correto? Olha que interessante isso. A energia do transporte é o petróleo. Certo? O petróleo depende de como é um combustível fóssil. Correto? Quando ele é queimado, emite CO2. Quando ele emite CO2, leva ao aumento do aquecimento global. Então a gente está num ciclo complicado. Olhando os Estados Unidos, que é o país que mais emite CO2, o setor que mais emite lá é o transporte. 29% das emissões. E 80% dos gases são dióxido de carbono. E onde ele está aqui, ó? Em primeiro lugar, nos Estados Unidos. E olha a gente aqui, ó. A gente está fazendo parte aqui da corrida maluca. O Brasil estava em quinto, já está em sétimo. A gente está se esforçando para ganhar essa corrida. E não é uma corrida boa. Certo? Então, tá ficando claro por que a gente fala desse ponto? Só que tem um problema. Conhece esse cara aqui? Já ouviram falar desse cara aí? Então, de Bill Gates? Ele escreveu um livro, Como Evitar o Desastre Climático. E o que ele fala pra gente aqui? Que a gente não tem um combustível tão eficiente e econômico como os fósseis. A escala. Pois eles são eficientes e baratos. Então, o que aconteceu aqui pra gente? Para onde a gente vai correr? A gente não tem um combustível eficiente e não tem um combustível tão barato quanto o óleo diesel. O que a gente faz? Efeito estufa aumenta a temperatura global. O gás de efeito estufa é gerado pela atividade humana, pela queima de combustível. Necessidade de ações urgentes a curto prazo, mas não temos um combustível tão eficiente e econômico como os fósseis. Então, como vamos carbonizar? Como? Como vamos descarbonizar? Quem me ajuda? Álcool? Álcool é bom. Álcool pode ser um caminho. Aí o que acontece que aconteceu na nossa mente? Deu tela azul, né? Tum. E aí a gente precisa de ajuda. Lembra do Chapolin Colorado? E agora quem poderá me ajudar, né? Os mais novos nunca vão lembrar, não sabem disso. Eu não sabia que era o Joseph Klimber, não sabia quem era o Chapolin Colorado. Eu vou ter que mudar a palestra porque já ninguém vai entender as piadas mais. Então, a gente tem um problema, né? Deu tela azul no sistema. Por isso, a gente precisa ter resiliência 2.0, porque não é para qualquer um. Então, como vamos descarbonizar? O porquê, todo mundo sabe.
Certo? Uma foto de São Paulo, do Ibirapuera. Você vê a camada de poluição na cidade. Os caminhões emitindo fumaça preta. É o que a gente respira quem é de São Paulo. Graças a Deus eu não sou mais de São Paulo. Mas é o que a gente respira todos os dias. Então, como vamos descarbonizar? Quem me ajuda? Nem ideia mais? Não é adorando árvore. Não é o caminho. Também não é brigando. Né? A briga com o transporte e sustentabilidade também não é o caminho. Então, como que é? Esse também é outra referência que eu vou ter que trocar. Ninguém nem lembra mais quem são. Então, como vamos descarbonizar? Primeiro, são 3 pontos. Esse é o primeiro ponto. Mudando o mercado. Quem pode mudar o mercado? Quem compra. Então, quem compra exigir essas variáveis de sustentabilidade e ESG já na contratação do serviço. Quem tem o poder é quem pede. Por que quem pede é importante? A descarbonização. Já ouviram falar desse maldito aqui? Escopo 1, 2 e 3? Quem contrata herda as emissões da transportadora no escopo 3 do inventário dela. Então, ele herda. Então, tem sentido cobrar isso. Né? E tem sentido a transportadora se preocupar com isso também. Porque vai ser. Se o cliente vai pedir, vai ser uma variável de decisão. Quando a gente olha no GHC Protocol, eles falam isso pra gente. Muitas empresas encontram 80% das suas emissões no escopo 3. Não está no escopo 1, que é ela, nem no escopo 2, que é a parte de geração de energia. É no escopo 3. Certo? Que é o escopo onde entram a contratação das transportadoras e outros elementos terceirizados. Que é o value chain. Certo? Tá fácil aí até agora? Então, quando a gente vai contratar, o que a gente vai avaliar? Primeira coisa, que a gente já falou aqui bastante: nível de serviço. Segundo ponto, custo, preço. Certo? E o terceiro, conformidade com o ESG, sustentabilidade. A gente vai olhar, o que a gente vai pedir? Risco, vai medir risco. Se tem risco de trabalho escravo, trabalho infantil, as licenças, os níveis de emissões, a composição da frota, se é uma frota mais nova, moderna, os tipos de implementos que se usa, né? E as ações efetivas que essa empresa faz de sustentabilidade. Porque tem muita empresa que faz ações que não são efetivas, são para sair no Instagram. Né? Então, nível de serviço, custo e conformidade com o ESG. Isso é o primeiro ponto. O que a gente vai pedir. Segundo ponto, revisão integral. O que é integral? Gerenciar todas as variáveis que impactam nas emissões. Aqui eu uso um conceito, fórmula verde, menu de ações. Quem queira saber mais, eu posso explicar o que é isso. Aqui cai muito no que o Mardão falou. Isso aqui é uma fórmula básica de transporte. Peso, vezes peso, volume vezes distância, vezes o modal, é igual a custo. A gente está usando essa mesma fórmula para otimizar as emissões. Se eu otimizo o peso e o volume, o Martão já falou para a gente, se eu levo mais carga no mesmo caminhão, que está emitindo a mesma quantidade, o que eu estou fazendo? Reduzindo a emissão. Eu poderia estar usando 2 caminhões, vou usar um. Ou de 1,5 para 1. Distância, percorro menos distância. Otimizo rota, emito menos.
Porque isso tudo aqui é relacionado com o nível de emissão de consumo de combustível. E emissões, obviamente. Porque a gente já falou, queimo diesel, emito. Modal, equipamento, a utilização do caminhão correto, do modal correto. Aqui entra motorista treinado, manutenção bem feita, caminhões elétricos, caminhões a biometano, biodiesel, tudo entra nessa terceira variável. E, obviamente, vai sair. Pode ter reduções de custos, mas vai ter corte de emissões. Isso aqui é a fórmula verde. Isso que eu falei é um resumo dos pontos, falando de volume. Um outro resumo falando da parte de distância de rota. Como o Martão falou, também tem um caso que eu conheci uma empresa, conheci o roteirizador da empresa. Chamava João e tinha 70 anos. Não dá mais para trabalhar assim. E as emissões da parte de modal. Não dá para ter mais um motorista que não é treinado, que não dirige na zona ótima. Não dá para ter um caminhão que você não faz manutenção correta, que não use peça original, peça boa. Não dá para a gente utilizar caminhão superdimensionado. A gente tem que usar caminhão correto, aplicação correta e o modal correto. Se a gente quer essa variável, ou a gente tem esse comprometimento com a descarbonização. E o menu de ações que eu falei para vocês, de onde sai isso? Sai de todas essas variáveis. Das empresas que têm esse índice de carbono eficiente, sai das empresas B, sai de toda a literatura, e aí você consegue criar uma quantidade de ações que se pode aplicar essas três variáveis, e que não é nada da NASA. É ações simples que a gente pode aplicar e que vai gerar efetivamente reduções. E o último ponto. Qual é o último ponto? Vocês, as pessoas que mudando a cabeça vão mudar o transporte. Não tem outro caminho. É que vocês sejam os catalisadores da mudança. E impactando em todos os stakeholders, todas as pessoas, todas as empresas, todos os grupos envolvidos. Isso são os stakeholders. Aqui, alguns utilizam essa ferramenta aqui. Tem que dar um match, né? E tem que dar um match em um triângulo para isso ser bom. Tem que ser win-win-win. Tem que ser bom para todo mundo. Para a empresa, né? Para o cliente e para todos os envolvidos. O nível de serviço vai gerar satisfação. O custo e o preço vai gerar lucro, vai gerar caixa. A conformidade com o ISG vai gerar satisfação de todos os stakeholders. Tem que ser bom para a empresa. Por quê? Qual o objetivo principal das empresas? A perenização. Nenhuma empresa existe para sumir. Esse é o principal objetivo. Então tem que ser bom para a empresa. Tem que ser bom para os funcionários, né? Para os fornecedores, essas decisões. E tem que ser bom para o meio ambiente. Os limites planetários estão cada vez mais, vaga a redundância, chegando no seu limite. O meio ambiente, vocês estão percebendo as mudanças. A temperatura está aumentando, os desastres estão acontecendo. A gente tem uma janela de aumento da temperatura. Agora para 2030. Se nada for feito, não volta mais. Isso a ONU mostrou pra gente, que o homem já aumentou 1,5 grau a temperatura. Desde a época do início da industrialização. O máximo é 2. Ou são 2. Então, tem que ser bom para o meio ambiente. Isso aqui são fotos reais, isso não é inteligência artificial. Então só depende de vocês para fazer essa mudança. E a importância desse tipo de fórum é isso. É
É trazer, plantar a sementinha, porque depende de vocês. Vocês que compram, vocês que transportam. Então, seja o catalisador. Tudo bem? Sejam o catalisador. Homens com H maiúsculo que mudam o meio. E muito obrigado. Agora me apresento. Bom, sou Fábio Garcia. Agora, no último mês, ganhei o título de doutor honoris causa em logística e sustentabilidade no México. Eu recebi em El Salvador. Tem um podcast, chama Log Talks Latinoamérica, sobre logística e sustentabilidade. Escrevi tem esses 2 livros aqui sobre logística e intralogística, o método do Pentágono, sobre os princípios fundamentais da logística aumentar o nível de serviço, e fui coautor desse livro aqui. Se vocês quiserem contatar comigo, está aqui meu LinkedIn. Será um prazer conversar com vocês. Obrigado. Show, né? Bom, nós estamos vivendo um tempo em que a sustentabilidade, o meio ambiente se tornou um tema de muita importância, principalmente nosso, que é transporte, né? Nós olhamos aí, cadê aqui o Paulo Guedes, está ali atrás ali. Nós falamos disso há 8 anos atrás, estávamos num café falando que para trocar uma frota de caminhão para poder renovar com ou ela elétrica ou ela gás, levaria o quê, Paulo? 20 anos? 20 anos para trocar, para toda a frota fosse trocada. E esse tema hoje, ele é pulsante hoje, porque é uma necessidade muito grande. A CESP está aqui hoje, o que a gente puder falar aqui, ela vai nos corrigir. Estamos aqui também hoje também o presidente da FETRABENS, que é dos motoristas autônomos. Daqui a pouco vai ter o nosso fórum, esse debate muito importante. E aí a gente queria trazer uma provocação aqui. Quem é que na sua empresa já está aplicando a IA nas suas rotinas? Nossa, que timidez, meu Deus. Pode levantar a mão, gente. Não paga não, tá? Tá bom. Nós temos visto que a dificuldade, na verdade não é uma dificuldade, é uma questão de aplicabilidade, onde nós falamos que o IA ele passa a ter uma velocidade, né? Aí, claro que aí tem todo um trabalho de prompt que você vai pedir exatamente isso, mas nós estamos num tempo de velocidade, de muita informação. A Adriana falou sobre isso aqui, que uma entrega, ela basicamente hoje, quando você faz a compra, você já tem a experiência de esperar uma compra. Em 2017, nós fizemos uma entrevista com um grande executivo e ele falou o seguinte: a logística vai se transformar, vai sair o nome de logística, vai virar uma experiência. Porque toda ela tem um responsável no final, né? Como acho que é até um parágrafo que a Adriana falou aqui: termina a entrega e começa uma experiência. E essa experiência passa muito naquilo que nós fazemos com excelência da operação logística. Então, parabéns para vocês, parabéns para todo o time de logística e transporte, porque esse Brasil só funciona. Quem é